Fala pessoal, estamos aqui mais uma terça-feira. Dessa vez só sou eu e o Edu. O Mário não conseguiu estar aqui conosco, mas hoje a gente vai dar continuidade sobre metais e a gente vai entrar um pouco também nas louças, né? Que eu acho que um complementa o outro. Sem dúvida. Os metais sem as louças não teriam a funcionalidade que eles têm. E a gente terminou o episódio passado. Quem não ouviu, volta lá, dá uma pesquisada, vê o episódio anterior. Foi justamente sobre metais. A gente falou bastante do processo de fabricação, de dicas que você tem que ter na hora do projeto, na hora da execução, na hora de receber o material, na hora de aplicar o material. A gente falou até um pouco de manutenção desses produtos. Sim. E hoje, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Edu, por estar aqui conosco mais um dia. E a gente vai concluir esse assunto de metais e trazer um pouco as louças, que não deixam de ser importantes, principalmente para os nossos ouvintes arquitetos, que hoje esse episódio vai ser basicamente para vocês. Não, acho que até um engenheiro não vai ficar ali tão fascinado pelo episódio, mas eu acredito que os usuários e os arquitetos vão gostar bastante. Então, Edu, seja bem-vindo mais uma vez. Para quem não sabe quem é o Edu, já volta de novo no episódio anterior para poder entender um pouco da história dele. É muito bacana, já tem mais de 30 anos de experiência só nesse mercado, para vocês verem que a engenharia, a administração, a arquitetura, ela vai muito além do que o que a gente vê nas universidades. E você pode sim ser um especialista, por menor que seja o produto, ou mais específico que seja aquele produto. Então, Edu é especialista em metais especificamente, mas ele também vende muitas louças lá na loja dele. Então, pessoal, vamos por mais um conteúdo, mais um Sim do Estoque aqui para vocês. Agora já são 7h09 da manhã, então vocês já vão estar aqui com bastante conteúdo. E hoje vai ser um dia um pouquinho mais curto, mas muito bacana. Então, Edu, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. E a gente terminou o episódio passado falando de inovações. Só que, como a gente pôde ver, nos metais essas inovações não vieram tão bruscamente como para as louças. Hoje, tem limite para a louça? Não. Mais uma vez, muito obrigado aqui pelo convite. Estamos aqui para debater um pouquinho aqui e mostrar o que tem de novidades nessa parte de louças, né? Falamos muito de metais, mas uma coisa é atrelada à outra. Então, o metal, ele muitas vezes é especificado de acordo com a louça que foi colocada, né? Então, o que é que hoje, falando um pouquinho de louças, as louças hoje, ela tem uns designs mais arrojados, né? Ela tem formatos quadrados. Tem umas louças que ela mostra aquela sinfonagem que fica atrás e muitos arquitetos não gostam daquela sinfonagem. Então, tem linhas específicas hoje que não mostram aquela sinfonagem, ela é toda fechada. E tem louças mais altas, mais baixas, tem louças para deficiente, né? Que normalmente ela tem uma abertura na frente e ela é um pouco mais alta para atender esse público aí com necessidades especiais. E tem louças de vários tons, né? Normalmente hoje, o que é que está sendo mais especificado? São louças nesses tons marrons, né? E louças nesse tom black, que tem o black com brilho e tem o black mate. Então eles têm essas linhas aí com esses detalhes aí, com essas cores, que hoje está sendo usado muito, principalmente em lavabos, né? Os lavabos utilizam essa louça nesses tons. E tem as torneiras também, que puxam para o mesmo tom para casar a louça com o metal. Então se tem a louça black brilho, existe a torneira com black brilho também. Se você tem a louça black matte, tem a torneira black matte também. Se você tem às vezes uma torneira gold matte ou gold com brilho, existe uma louça mais puxando para o tom de marrom, para ficar mais harmônico, né? Uma linha não com a outra. Não ficar aquele carnaval dentro aquele do carnaval, né? Então, existe sempre o metal casa muito com a louça. Existem as cubas hoje de semi-encaixe, as cubas de apoio, a cuba de sobrepor. Isso vai depender muito do projeto e que o arquiteto, o que é que ele vai desejar no ambiente. Então, né? Hoje, eu falaria que não tem limite para
para louça, mas o limite vai ser o arquiteto que vai escolher. O arquiteto que vai escolher. Quem manda é o arquiteto. O arquiteto que vai definir qual tipo, o modelo de louça que vai querer. E o gosto do cliente também envolve bastante em qual produto que ele vai utilizar. Sim, sim. E a gente falou também, no episódio passado, sobre o recebimento desses materiais. Né? Os registros que a gente já conversou, os metais, eles não são muito quebráveis. Não. Mas as louças já são um pouco diferentes. Então me passa aí quais são os cuidados que o construtor deve ter. E até o arquiteto que está fazendo aquela reforma numa residência ou num apartamento também tem que se ter cuidados durante o recebimento. Quais são as verificações que devem ser feitas por parte do cliente, seja ele o arquiteto ou o engenheiro ou o construtor. E quais são os cuidados, as formas de armazenagem e boas práticas para instalação e manutenção. Ou seja, quase que um manual do início ao fim, do recebimento até o uso desse material. Bom, a nossa loja, né, ela sempre tem um cuidado tanto no recebimento do material, quando a transportadora entrega as louças, né, é conferido uma a uma para saber se tem alguma trinca, alguma coisa, para entregar o consumidor final, o cliente que está comprando a louça, que ela esteja perfeita. E quando vai entregar o material ao cliente, também a equipe da entrega também ela é bem treinada para, no ato da entrega, conferir com quem está recebendo se tem o produto, tem alguma trinca ou não. Então, o objetivo é que quando o cliente receber o almoxarifado, normalmente quando receber, ele armazenar, não colocar nada em cima da louça, que pode pesar e pode danificar. Então, armazenar no máximo, normalmente as louças hoje vêm por caixa, umas caixas fechadas. Você pode colocar 2 caixas ou 3 caixas uma em cima da outra para poder proteger, para não ficar muito peso. E na instalação, tem que seguir rigorosamente o que o fabricante recomenda. O fabricante normalmente recomenda o quê? Antes, muito tempo atrás, se preenchia a base da louça com cimento ou com argamassa. Hoje não pode ser feito isso. Então, existe hoje uns anéis de vedação com os parafusos de fixação que tem que ser usado com esse material. Onde o anel de vedação ele faz a vedação perfeita da louça e deixa ela firme com o parafuso de fixação. Tá? Justamente, pessoal, para poder você ter uma manutenção desse equipamento, se precisar trocar, ter o mínimo de intervenção civil. Sim. Naquela unidade, ou seja, hoje uma pessoa que tem um pouco de conhecimento, ela consegue sim trocar um vaso sanitário sem muitos problemas. Acredito que o material que ela vai utilizar ali vão ser algumas chaves, né, alicates para poder desparafusar. A chave, se for o mesmo parafuso, não vai ter que furar nada, vai utilizar. Normalmente é padronizado essas distâncias, né, Edu? Normalmente é padronizado. E aí você vai conseguir fazer a substituição quase que limpa. A gente buscando sempre uma construção limpa, com a menor quantidade de sujeira possível na obra. As louças elas já estão entregando soluções limpas, tanto para o construtor como para o cliente final, que não vai mudar muita coisa. Edu, e agora falando de din-din, né, de preço. A gente, no intervalo... Tem de todo o preço que você imaginar. Exato, era essa pergunta que eu ia fazer. Então, assim, dá uma ideia... Eu soube que você está reformando, você vai comprar aquela louça black. Não, eu vou comprar aqui, liga e desliga. Vai ter que ser com economia de água. Com economia de água, exatamente. De 3, 6 litros. Exatamente, essa mesmo aí. Então, para as louças, a gente já vê, né, os aparelhos sanitários naquele padrão. A gente vai ter diferença de altura, a boca dele muda alguma coisa. Para quem tem necessidade especial, é um produto específico. Bem específico. Show. E agora nas pias, a gente já tem visto... As cubas, né? As cubas. A gente já tem visto algumas variações. Vidro, pedras. Como é que o mercado reage a isso? E alguns pontos positivos, negativos, assim, ao seu ver, né? Não só como o administrador Eduardo, mas o usuário Eduardo também, né? Assim, eu sei que a pedra ela vai ter infinitas alternativas, né?
Assim, você colocando uma bancada de granito, ou de silestone, ou de mármore, dependendo, o arquiteto ele tem 1000 opções de colocar e fazer o desenho que ele quiser e colocar uma cuba com válvula oculta ou uma cuba aparecendo o formato de uma cuba, né? Feito de silestone ou feito de mármore ou de granito. Ele pode fazer de uma forma que você não tenha a visão da válvula, a válvula fica oculta, você não vai ver a válvula que fica no centro da cuba. Fica lindo, tá? Mas aí vai depender do arquiteto, do projeto que ele vai executar e tal. Louças, existem cubas de vários formatos, tem grandes, médias, pequenas, intermediárias, tem de vários tamanhos. E principalmente hoje que está sendo usado muito aquelas cubas de apoio. Cuba de apoio que você fica por cima da bancada, tá? Então, para isso se você colocar uma cuba de apoio, a torneira não pode ser baixa, ela tem que ser alta, né? Ou então a torneira tem que ser de parede, de acordo com a cuba. Ou então, a depender da cuba, ela pode até sair da própria cuba. Isso é uma... Existem umas cubas hoje, cubas que ela tem uma mesa, que a gente chama cuba com mesa. Uhum. Ela tem uma mesinha atrás, onde tem um furo, onde você coloca a torneira. E algumas delas, salvo engano, você tem a opção de fazer 1 furo, 2 furos, 3 furos. Se você definir que vai ser uma torneira só com água fria, é 1 furo. Se você definir que vai ser um monocomando, vai ser só 1 furo. Se definir que vai ser um misturador com 2 volantes e uma bica no meio, aí vai ser 3 furos. Né? Aí depende do metal que você comprar e a cuba ela tem essa opção para você fazer 1 furo, 2 furos, 3 furos, né? Porque tem até torneira também que ela pega 2 furos. Tá? É uma que tem o volante do lado, ela tem uma placazinha cromada e tem a bica no meio. Bem interessante. Isso aí porque eu, no almoço em família, a minha irmã que é arquiteta, ela estava justamente falando sobre isso e olhando, essa aqui é a mais barata. E quando meu pai falou assim, não, mas essa aqui não tem os furos, como é que tu vai fazer? Vai sair da parede? Vai ser... verdade. Não, eu acho que esse aqui dá pra gente mudar o projeto e fazer saindo da própria pia e tal. Achei bem bacana essas variações, até a mesma cuba, e você que faz a própria furação, ou você pode solicitar direto da fábrica. Tem que ter muito cuidado na furação. Porque é louça. Porque não é qualquer pessoa que fure. Isso. Tá? Tem que ter a técnica, né, para poder furar, porque qualquer deslize ele pode danificar a peça como um todo. Trincar ela toda. Trincar ela toda. Então, mais uma vez, a importância de um especialista para poder resolver seus problemas específicos. E, Edu, a gente, na verdade não é a gente, sou eu. Por que na cozinha a gente tem mais metais e nos banheiros a gente tem mais louça? É único exclusivamente por custo? Ou existe alguma coisa sanitária, algo que a gente tenha que atentar? Qual é o real motivo, né? Que eu vejo toda cozinha, a cuba é de metal. Não, é de aço inox. É aço inox. Aço inox, né? Toda cuba é de aço inox. Aí quando a gente vai para os banheiros, todas são de louça. Porque na cozinha se usa muito produtos com amoníaco, ácidos, né? Para fazer a limpeza, entendeu? Então o ideal seria na cozinha aço inox. Quando você vai para uma cozinha industrial... tudo de aço inox. Tudo é de aço inox. Você vai numa cozinha de uma padaria, tudo é de aço inox, né? Para higienizar com produtos que tem ácidos, que são mais agressivos, e o aço inox ele aguenta mais do que uma louça. Entendi. Né? Entendeu? Então, por isso que nas cozinhas normalmente são de aço inox. Cozinha e tanque. Muitas vezes o tanque pode ser de aço inox e pode ser de louça. O tanque ele já é um pouco mais... maleável, digamos assim. O mais ideal maleável. É que seja de aço inox. O ideal é que seja de aço inox. Bacana. Porque o custo de um tanque de louça, certo, é menor do que o custo de um tanque de aço inox. Sério? Eu achava que era diferente. Eu achava que era o contrário. É bacana. O tanque de aço inox é mais caro. Interessante. É mais caro. A importância, pessoal, da gente estar
conversando com pessoas dos mais diferentes setores e a gente conseguir trazer isso aqui para vocês, né? Porque todo episódio que eu sento aqui, eu aprendo pelo menos uma coisa nova. Se vocês olharem no YouTube, vocês vão ver o que eu tô aprendendo pela primeira vez e o que eu não tô. Porque pela minha cara você já vê, assim, eu fico pensando, tentando entender aquilo. Mas é muito bacana isso, né? Essa troca de informações que o Edu tá trazendo pra gente. E, Edu, existe alguma... A gente falou de tipologia, de cores. Existe alguma tecnologia já das cubas que destaca um pouco do mercado? Que eu digo assim, algo que seja talvez um autolimpante ou não sei. Não. É assim, normalmente louças não. Louças tem o diferencial dela é pelo design mesmo. É mais o design. É mais né? no design do produto. A funcionalidade delas permaneceu quase que inalterada durante os últimos 40 anos. Existe hoje o quê? Aquela válvulazinha que fica no centro da cuba, que tem aquelas válvulas tradicionais, que tem o plugzinho de plástico, e tem umas não, que tem umas válvulas no centro que você aperta a válvula, ela abre. Se você apertar, ela fecha. Aquela válvulazinha do centro da cuba. Mas qual? Assim, é só para guardar água? O que é para armazenar água, alguma coisa desse tipo. Não tem assim nenhuma... só para facilitar a abertura e o fechamento. É diferente dos ralos, que hoje a gente já tem ralo... Tem um ralo que tem um fecho, né? Tem um fecho que normalmente é primordial você colocar um ralo que abre e fecha, né? Deu para evitar o mau cheiro, né? E já tem aqueles ocultos também, né, hoje? Tem a válvula oculta, né? Tem os ralos lineares. Ralos lineares. Ralos lineares, que você coloca no banheiro como um todo, né? No piso como um todo. Existem os ralos lineares com a tampinha inox e existem os ralos lineares que você coloca o próprio porcelanato ou granito em cima do ralo. Então você praticamente não vê o ralo. Você vê um piso como um todo. Porcelanato, que você coloca uma placazinha de porcelanato em cima do ralo linear. Interessante. Você deixa aquela uniformidade, né? Porcelanato como se fosse um piso só. Interessante. Então, pessoal, a gente já falou de cuba, de vaso, de registro, a gente já falou de torneiras, de chuveirinhos. Como é o nome dele? Duchinhas higiênicas, que pra mim vai ser eternamente o chuveirinho. E a gente esqueceu, não vou dizer a gente esqueceu, né? A gente faltou falar dos chuveiros. E Edu, chuveiros, o que é que a gente já tem aí de novidade? Eu sei que tem chuveiro de 100 e de quantos mil reais você falou no intervalo? Vai ter até de 20 mil. 20 mil reais. É o preço de um carro. São chuveirões, né? Chuveirões grandes que tem mais ou menos, são chuveiros quadrados, que tem luzes nele, é um produto autolimpante também. E todos esses chuveiros grandes, eles já vêm com economizadores de água. Tá? Então, embutidos nele mesmo. No próprio chuveiro. Ele Legal. vem com os economizadores de água. Porque o chuveirão grande, ele não é para dar muita pressão. É para você ter aquele banho bem... mais relaxante, né? E tal. Então tem um volume de água maior, mas não é com muita pressão. Então ele vem com um economizador de água, normalmente de 12 litros por minuto, de 15 litros por minuto. Né? A norma, para você ter o selo verde, né? É recomendado o uso com um economizador de 8 litros por minuto. E quantos litros por minuto um chuveiro convencional ele utiliza? O chuveiro convencional é o que... chuveiro intermediário, o que vier de mais pressão. ou menos com 15 centímetros, mais ou menos, de diâmetro, ele vai dar uma vazão constante por minuto de uns 30 litros por minuto. Ou seja, galera, que vocês passam 10 minutos no chuveiro, vocês estão gastando 300 litros de água, tá? Se vocês não pensaram nisso antes, muito bacana, agora vocês já podem ter essa ideia. Então, a empresa que eu trabalho, ele tem, você, no condomínio, está gastando muita água, precisa de economia de água. Existem os economizadores de água que você pode instalar em qualquer chuveiro, tá? Você pode colocar um economizador de água de 15 litros por minuto, de 12 litros por minuto, que você vai ter uma economia aí de até 70% de água. Aí, pessoal, é uma forma de economizar água, e aí num condomínio a gente já tem um... chuveiro é que o pessoal gasta mais água. Né? E tem que ter responsabilidade com isso, né? Então, os chuveiros tradicionais, de acordo com a coluna d'água de um prédio, né?
Então, um prédio com a coluna d'água muito, muito alta, então o volume de água que você está desperdiçando ali é enorme. Tá? E como é que é esse sistema autolimpante que tu falaste? Bom, então os chuveiros autolimpantes, ele tem um espalhador no centro que ele sobe e desce. Quando você abre o registro, aquele espalhador ele desce. Quando você fecha o registro, ele sobe. Então, nessa subida e descida do espalhador, ele vai limpando o espalhador, então por isso que a gente chama de autolimpante. Então ele não armazena lodo? Não, ele vai limpando. Legal. Limpando. Porque o chuveiro é o seguinte, você compra um chuveiro caro, muitas vezes, e você passa ali 6 meses sem você dar manutenção nenhuma, sem limpar nada. Então, com a água que a gente tem, ela vai criando aquela crosta. Aquela crostazinha, entupindo, daqui a pouco você quer tomar banho, a água está espalhando pelos lados e você chega fica no centro e não toma banho. Então, todo chuveiro você precisa dar uma manutenção, precisa limpar. Na minha casa, eu mesmo limpo de 3 em 3 meses. Já achei que ia ser casa de ferreiro e espeto de 3 pau. em 3 meses eu limpo meu chuveiro. Tá? E aí, pessoal, vocês limpam o chuveiro de vocês? Não, eu limpo porque o meu é aqueles quadrados e aí ele tem umas borrachinhas, então toda vez que entope eu tenho algum solto, eu vou lá, espremo ele para poder tirar. Às vezes você pode limpar com aquele produto que limpa os dentes, né? Aquele palito de dente. Não é palito de dente, não, aquele que tem. Ah, eu sei, é o de plásticozinho, né? Plásticozinho que tem umas. De limpar aparelho. Limpar aparelho. Olha aí. Pronto. Aí é o teste de paciência. Aí você né? pode colocar nos furinhos lá do chuveiro e fazer a limpeza. É mais fácil você tirar, botar uma ducha por dentro, virar de cabeça para baixo, chacoalhar. Mas é bem bacana isso aí. E isso tudo faz parte da manutenção do nosso bem, né? Sim. E a gente ajuda o planeta se a gente tiver essa economia bem Dúvida. bacana. Então, Importante. acho que, Edu, muitíssimo obrigado. Acho mais um episódio assim, concluído com sucesso. A gente falar um pouco de inovação. Que por mais que a gente, cara, não tem, mas tem. Vai aparecendo uma coisa ou outra. Então já tem chuveiro com tratamento, cromoterapia, né? Aquela questão das luzes. Aí tem que sair mais de um tipo de ducha. Esse é os 20 mil reais. Aí acende a luz do banheiro que resolve. E mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Prazer. Então, assim, as portas estão abertas para a gente poder falar mais sobre alguns assuntos. Pessoal, se você gostou, curte, comenta. Se você não gostou, também curte, porque aí ajuda a gente a mais pessoas receberem esse conteúdo que vai se tornar relevante. Os algoritmos, eles entendem quanto mais curtidas tem, mais relevância tem aquele assunto. E a gente consegue estar levando essas informações para a maior quantidade de pessoas. Então eu vou pedir uma ajuda massiva dos meus amigos arquitetos, que eu vou mandar para todos eles. E aí quando esse episódio sair, eles poderem espalhar ainda mais. Com certeza. E trazer um pouco dessa parte de como manter, de como receber. A gente conseguir educar o máximo de pessoas nesses mínimos aspectos que até o usuário final ele tem que ter essa informação, não só o construtor. Então hoje a gente tem ouvinte que é da engenharia, da arquitetura, da administração, tem muito amigo advogado que também escuta. Ótimo. E o consumidor em geral, independente da sua formação, você um dia vai ter um imóvel, se Deus quiser, e ele vai querer. Você vai ter seu imóvel, você vai ter que cuidar, você vai ter que também saber o que é que você vai estar comprando. Manutenções preventivas é importante para tudo que você tem na sua casa. O pessoal faz manutenção no carro, no fogão, na mas geladeira, não faz em casa, mas não faz em casa, né? Então, assim, vamos começar a criar esse hábito de manutenção. Então, Edu, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Hoje foi só eu e você, o Mário acabou deixando a gente, mas tenho dúvidas de que ele tá ali resolvendo algumas coisinhas, mas no próximo episódio provavelmente ele esteja conosco novamente. Se não for ele, é o Marcelinho, ou eu e eles dois, ou enfim. A gente vai vendo aí como é que vai ser. Então, Edu, muitíssimo obrigado. E se você puder fazer alguma consideração final, deixar aí a loja de vocês, Instagram, telefone, o que você quiser deixar aí pro pessoal que está assistindo a gente. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade que está aqui. A nossa empresa é a Metal Comércio Limitada, fica ali na Antônio Salles, 3246, em frente à loja da Carmeil. Tá? Então, será um prazer receber vocês lá. E a gente faz lá com muito amor, com muito bom gosto, a loja para receber todos vocês lá. A loja está linda, podem ir lá, está muito linda mesmo. Tem um monte de produto novo, tem um monte de novidade lá esperando vocês. Então,
Nós temos nossos consultores lá treinados, né? Conhecem bem os produtos para atender melhor vocês lá. Show de bola. Então, pessoal, conto com vocês na próxima terça-feira com mais um Sindustock, mais conteúdo, mais conhecimento para estar levando para você no conforto da sua casa, no seu carro, onde você estiver, para poder estar aprendendo, que a gente não pode parar. Eu tô olhando aqui para Mabel. Mabel tá olhando para mim pedindo para encerrar o episódio. A gente vai encerrar por aqui. Então, pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira, 7h07 da manhã. Valeu!